minutinho. Boa noite, Lu. Beijão pra vocês. Adoro saber que vocês estão por aí. Esperar um minutinho. Deixa a turminha entrar. Ai, acho que hoje eu vou brincar. Oi, Lu. Tá no jeito aí? Só mais uns minutinhos, deixa a turminha entrando. Gente, coloquei um filtro, mas não dá certo, né? Vou com a minha cara mesmo. Oi, Edson. Só um pouquinho, gente. Minha convidada. Oi, Camila. Então vamos lá. Eu vou chamar a Lu e a gente vai conversando, né, Lu? Boa noite, Camila. Aê! Olá! Oi, Lu, não tô te vendo. Tá, vamos esperar um pouquinho. Vou colocar o fone que eu acho que vai ser melhor também. Tá bom. Enquanto isso, pessoal, por favor, mandem os coraçõezinhos. Aí, agora sim. Conseguiu? Manda um aviãozinho. Que linda. Vou mandar aqui para o pessoal. Pode ver. Obrigada pelo convite. Amei. Eu que agradeço, eu que agradeço. Vamos começar falando um pouquinho rapidinho sobre nós duas, né? Para o pessoal entender quem somos nós. Eu conheço a Luana, gente, tem muito tempo. A Luana era pitiquinha, menininha. A gente se conheceu no contexto de um grupo de oração. Convivemos por um tempo, né? E depois os caminhares da vida, a gente foi seguindo os nossos rumos e quis, por força das redes sociais, que a gente pudesse se reencontrar e poder ter a oportunidade de falarmos um pouco sobre nossa história, sobre as nossas vivências ao longo desse tempo que a gente ficou aí separada. Eu sabia as coisas que aconteceram com a Lu e ela sabia as coisas que aconteceram comigo também, mas a gente não tinha esse convívio, esse contato. Graças a Deus que a gente está tendo aqui uma oportunidade e vamos conversar junto com vocês sobre isso. Lu, boa noite, seja bem-vinda. A filhota está entrando aí. Seja bem-vinda. Para mim é uma alegria poder falar com você, da gente poder trocar uma figurinha depois desse tempo todo. Eu queria que você se apresentasse rapidinho, falasse quem é a Luana, por favor. Ah, que bom. Primeiro eu agradeço realmente de coração. Fiquei muito feliz com o convite. Eu já sabia de tudo que vocês vinham fazendo, né? Dessa nova jornada aí. E quando você me chamou, eu falei assim, gente, como não aceitar, né? Como não compartilhar? É uma história de desafio diferente do que vocês passaram, então eu fiquei imensamente agradecida e honrada com o convite. E como você falou, né? Você me conheceu pequenininha, muitas coisas mudaram, né? A gente, quando é criança, a gente tem muitos planos e nem sempre as nossas escolhas são as melhores escolhas, né? Então, algumas coisas aconteceram que eu vou compartilhar daqui a pouco. Mas hoje eu sou diretora da Juness, né? Uma multinacional americana focada em anti-envelhecimento, sou casada, tenho a Bianca de 16 anos, fui mãe aos 19 e tenho o Davi de 2 anos. E por aqui estamos todos bem, estamos em casa, né, com os cuidados devidos. Espero que vocês que estão aí também nos acompanhando estejam aí se cuidando, né? Que nessa fase, nesse ano principalmente, a gente está aí, tem que estar atento com os cuidados, não voltar para casa quando necessário sair. Então, sempre lembrar disso também. Isso mesmo. A gente escolheu um tema, foi o motivo de nós nos reencontrarmos e como honrar a sua história.
quando eu li o post que a Luana publicou, eu senti na hora uma conexão com o tema, uma identificação, claro, uma proposta do tema. E eu falei, olha, eu preciso falar com essa pessoa, eu preciso falar sobre isso, é um assunto que me toca muito e eu vejo o quanto é importante a gente falar sobre a honra à nossa história, né? Porque quanto menos conflito nós tivermos ao longo da vida, mais fácil, mais fluida vai ser a vida da gente. Pessoal, antes da gente dar continuidade, eu vou pedir para vocês, vamos mandar uns aviãozinhos, vamos chamar mais gente para ouvir essa nossa conversa. Chama aí quem está perdido, dá um toque, fala, galera, vem aqui que essa conversa vai ser boa. E além de chegar, começa a falar para a gente também sobre a vida de vocês, sobre a história de vida, as honras que vocês têm para oferecer para a vida, o olhar que vocês têm a buscar em relação a isso. Qual é a forma que vocês têm? Oi, Carla. Paula, boa noite. Qual é a forma que vocês encontraram? Lu, eu vou começar então falando exatamente do tema, entrando exatamente do tema para a gente desenrolar essa conversa. Você acha que você tem honrado a sua história? Graças a Deus, hoje eu posso dizer que eu tenho honrado a minha história. Mas durante muitos anos não, né? Na verdade, quando a gente passa por desafios, a gente muitas vezes fica fechado naquele mundinho com medo, a gente se sente vítima de uma situação, e durante praticamente 10 anos da minha vida, eu vivi essa vida de medo, né? Vamos colocar assim. Então, eu não conseguia honrar a minha história por conta de tudo que aconteceu. Eu comecei a trabalhar com 17 anos no ramo de cosméticos, e eu tinha que, para mim, né, pessoas de sucesso seriam aquelas pessoas que tivessem uma boa faculdade para ter um emprego, uma formação, né? E na área familiar que as pessoas precisassem primeiro casar para depois ter filhos. E não foi isso que aconteceu comigo. Eu acabei entrando na faculdade, eu sempre trabalhei, fiz o meu trabalho com muita excelência, só que eu precisava, na minha cabeça, eu precisava concluir uma faculdade para ser uma pessoa de sucesso, né? E por ter engravidado, logo no meu primeiro ano de faculdade, foi muito difícil aquela situação de não ter casado, sabe? De ter sido mãe solo. O preconceito está dentro da gente, mas até a gente entender que a gente precisa se libertar disso é complicado. Então, por 10 anos eu vivi essa coisa, ninguém vai querer se relacionar com uma mãe solteira, sabe? Ou eu não sou capaz, eu não sou competente porque eu não tenho formação. Então, essa mistura de não me sentir capaz, de não me sentir uma mulher merecedora também, sabe? Me atrapalhou toda a minha vida por 10 anos, porque eu não me achava uma pessoa que pudesse agregar para outras pessoas. Eu não me via uma pessoa de sucesso, né? E sucesso também é diferente para cada um. Acho que sucesso é você estar realizado, estar feliz com aquilo que você se propõe a fazer, né? E aí eu não honrei a minha história. Eu tinha vergonha muitas vezes quando eu sentava numa mesinha assim, num aniversário para conversar com os amigos. Eu sou formada em nutrição. Eu sou formada em engenharia. E aí eu queria cavar um buraco para me enfiar, né? Porque eu tinha vergonha disso tudo. Eu não queria falar que eu não tinha concluído uma faculdade. E muitas vezes em relacionamentos também, eu não queria falar que eu já tinha uma filha, né? Por vergonha, por medo da pessoa não se relacionar. Então, muitas vezes, eu não contava mentiras, mas eu vivia, parece que uma mentira, sabe? Eu me sentia culpada de não ter sido a mãe perfeita para minha filha, né? Então, algumas coisas passaram a me incomodar e mexer comigo, né? E as pessoas que estavam de fora até poderiam ver e falar assim, Luana, tá tranquila, tem a filha dela, mas os pais ajudam. Mas quando a gente olha para dentro, a gente não se reconhece. A gente, aquele sonho de menina, o sonho da família perfeita, o sonho da mulher de sucesso, eu não encontrava mais. Eu não via uma luz no fim do túnel que pudesse me ajudar, para que eu pudesse, de fato, honrar minha história e entender o porquê essas coisas aconteceram, né? E foi mais ou menos isso. Que você está falando, eu estou pensando aqui comigo como os nossos sonhos e as nossas
os nossos desafios têm relação com os nossos sonhos. Eu fiz um caminho diferente, eu fiz a família, constituí família, eu fiz a graduação, tive meu diploma, e o meu sonho, ao invés de ser questão profissional, eu tinha um sonho, a família para mim era a minha maior busca, assim. E engraçado isso, né? Como os nossos desafios tiveram relação justamente com essas questões, assim, porque a minha família até... Eu tenho o Davi e a Ana Clara, né? O Davi mora no céu e a Aninha mora aqui com a gente. E o Davi nasceu primeiro também, né? Nós temos uns Davis. Nós temos os Davis. E eu tinha uma sensação de plenitude em relação à minha família, assim, sabe? De perfeito. Minha família era perfeita. Um menino, uma menina, um time dos meninos, um time das meninas. Para mim era tudo redondinho, sabe? Então, esse foi uma das primeiras coisas que se quebrou na minha forma de conceber isso tudo, assim, né? E, de repente, aquela minha ideia toda, assim, ela foi desmoronada, né? Então, assim, para quem não conhece, eu tenho 2 filhos, mas o Davi, como eu falei, mora no céu. O Davi teve um câncer, a gente descobriu em 2013, ele ficou por quase 2 anos em tratamento e faleceu. A partir do momento que ele faleceu é que aí entra toda uma ressignificação da minha história, da minha vida, da minha família, de tudo que nós fizemos, inclusive ressignificar isso. Mas olha quanto que é interessante isso, porque quantas vezes a gente tem ideias cristalizadas em relação a coisas e que a partir do momento que a gente se propõe a olhar de outra forma, os fatos não mudam, né? Os desafios que você enfrentou não mudaram, mas a forma com que a gente passou a olhar para aquilo faz toda a diferença na relação que a gente vai estabelecer essa história de honra, de agradecimento, de entender isso, não é verdade? É verdade. E você sabe que... Pode falar. E você sabe que as coisas vão acontecendo, né? E a gente não entende num primeiro momento. E quando a gente vive só a vitimização, por que aconteceu comigo, com a minha família? Ou, no meu caso, eu não vou constituir família, né? Ou porque às vezes aconteceu isso com o meu filho. A gente se coloca num estado de vítima que a gente não consegue, é como se os olhos estivessem vendados, a gente não pudesse enxergar o que está à frente, para a gente poder aprender com tudo aquilo, né? E só... Vamos encarar logo essa lição, né? Vamos aprender logo. Exato. E vamos seguir adiante. Exato. Isso mesmo. E Lu, e aí, né? Você aconteceu essas questões, tudo, você ficou por um tempo ainda nessa vivência, né? Dessa questão dolorosa, dessas sensações, mas teve um momento que você fez a virada de chave. Você conseguiu fazer aí um entendimento disso e falou, não, ok, vamos dar continuidade, vamos seguir. Qual foi esse momento que você entendeu isso? Eu achava que eu não ia casar, tá, gente? Já tinha falado, esquece, eu não vou casar, não quero vestido de noiva, nada disso. E eu vivia aquela vida cômoda, o que eu trabalhava, o que eu ganhava, para mim estava bom. Então, eu realmente era uma pessoa muito acomodada. E quando eu conheci o meu esposo, até porque eu tive outros relacionamentos e eu não me via casada com ninguém, e quando eu encontrei ele, por isso que é importante, né? A gente sabe quem é a pessoa, a gente sabe a tampa da panela, né? Uma insatisfação dele de querer mais da vida, da gente constituir a família. Ele quis assumir, assim, né? A minha filha tem o pai dela, se dá super bem, nós nos damos todos muito bem. Mas ele falou, não, eu quero isso, eu quero você, eu quero a tua filha, eu quero ter filhos com você. E eu falei, gente, se ele tá vendo algo em mim, né? Se ele tá vendo valor em mim, que eu realmente trabalho, que eu não sou aquela pessoa acomodada que eu acho que eu sou, né? E sinal que tem alguma coisa. E uma insatisfação dele de querer, sim, constituir uma família e se tornar uma pessoa melhor, né? Para ter uma qualidade de vida melhor, essas coisinhas passaram a me incomodar. Porque como eu, que não tenho uma faculdade, não sou casada, nem estava pretendendo casar, vou viver essa vida? Eu preciso mais. Ele veio como uma força aqui do meu lado, pegou na minha mão e falou, vamos construir juntos algo, né? E aí a gente partiu para o empreendedorismo. E é engraçado o quanto empreender transforma a gente.
E a empresa que eu empreendo, a Junés, ela foi a ferramenta dessa transformação, não foi ela. Mas através dela, foram muitos treinamentos, foi muito desenvolvimento para que a gente pudesse olhar para dentro e falasse assim, peraí, o porquê eu vou empreender? Primeira coisa, então assim, o porquê você vai fazer algo novo? O por quem talvez você faria? E eu queria poder construir a minha família e cuidar do meu filho. Coisa que com a Bianca eu não conseguia, eu tinha aquela culpa de querer ter a minha casa e poder fazer por eles o que eu não fiz por ela. Então, ali no empreender, eu vi a possibilidade de estar em casa, poder cuidar deles, cuidar do meu marido, cuidar da casa bonitinha, fazer os meus horários, sabe? Sem aquela pressão. Então, empreender realmente veio para me transformar. Só que aí, me trazer a virada de chave. E aí que, depois de algum tempo empreendendo, que aí eu comecei a entender que eu precisava honrar a minha história, que também não foi de uma hora para outra. Eu entendi que a minha transformação, o meu autoconhecimento, fosse a bênção que estava acontecendo na minha vida, para eu falar disso para outras pessoas. Que sim, uma mãe solteira pode casar, que sim, uma pessoa sem formação, ela pode construir carreira, que ela pode se desenvolver. E ter sucesso, exatamente. Então, assim, eu estou utilizando de toda a minha história, tanto de vida, né, de vivência, quanto a parte de empreender, para poder abençoar outras pessoas e mostrar que é possível elas fazerem diferentes. Porque são escolhas. Ou você escolhe contar a vida inteira que você foi vítima, que não teve uma formação, que não teve oportunidade, ou você escolhe fazer alguma coisa diferente. Mesmo que você não saiba. Porque eu não tinha habilidade nenhuma, assim, para apresentar e falar em público, sabe? Para liderar pessoas. Eu não sabia nem liderar a minha vida, como é que eu ia liderar a vida de mais pessoas, né? E aí você passa a aprender que o melhor exemplo para liderar, é sendo exemplo. Então, quando você faz escolhas, você realmente quer fazer melhor pela tua família, pelo teu trabalho, pelas pessoas que estão com você, as pessoas sentem isso e começa de fato a acontecer. E quando eu comecei a compartilhar essa história, que sim, existe um sofrimento, mas que eu dei a volta por cima, quando eu passei a honrar de fato a minha história, ela se transformou. A minha vida, ela realmente transformou. Exato. Você veja aí que tem um fator, que para mim também foi bem determinante isso nessa questão, que é a questão de honrar, é você escolher a forma como você vai continuar. Você estava falando disso, assim, às vezes a gente está num momento de dor absurdo, né? Depois que o Davi partiu, eu lembro exatamente dessa sensação no dia seguinte, de o que eu vou fazer agora, como eu vou preencher o meu tempo, o que eu vou fazer da minha vida, todas essas perguntas vieram na minha cabeça, vieram no meu coração. Eu estava numa rotina, os últimos meses, Davi foram um mês muito difícil, eu estava numa rotina de cuidados com ele quase 24 horas, a nosso tempo, a nossa agenda, a nossa vida era toda preenchida em torno das necessidades que ele apresentava. E de um dia para o outro, eu não tinha absolutamente mais nada praticamente para fazer daquilo que eu vinha fazendo. E aí, foi nesse momento que a minha virada de chave é assim, o que eu vou fazer agora? Eu vou escolher ficar em casa, jogada, prostrada numa cama, ser aquela mãe em luto, mas também em depressão, também parada, também prostrada, ou eu vou fazer algo com isso tudo que está acontecendo. Mas o mais importante que eu entendi é que eu precisava fazer algo com aquilo que eu tinha vivido de bom, porque a morte não estava levando tudo de mim. A morte do Davi não levou ao amor que eu experimentei com ele, a história de amor que nós vivemos em família. Nós precisávamos, então eu sentia que precisava. Então foi uma escolha de aí naquele momento romper com toda aquela dor e falar, não, a partir de agora eu vou fazer algo com isso que me aconteceu, mas isso não vai me definir. Então, assim, até hoje, eu não gosto muito, até quando se referem, é uma guerreira, é isso e aquilo, assim, porque não é aquele momento de dor que definiu a minha vida. Eu lembro, assim, que a sensação, exatamente no dia seguinte, eu decidi que eu ia fundar um instituto, né? Conversei com o meu marido, primeiramente, falei, nós vamos fundar um instituto
para isso, isso, isso e tudo. Naquele momento eu já decidi, exatamente no dia seguinte da partida do Davi. Então, e aí é que eu falo que é importante, porque aí isso foi que me deu um norte a partir de então. Eu até queria falar isso assim, porque então eu não quero me definir como uma mãe que sofre, uma mãe que pena, tudo, assim como você, como uma mãe solteira, que não teve um estudo, assim. Eu queria que você me falasse a respeito disso, qual é a história que você está contando sobre você mesma. E é exatamente isso, a conexão com as pessoas por compartilhar as minhas falhas, mas mostrar que existe uma outra alternativa, né? Porque não são suas condições, são as suas decisões que determinam o que vai acontecer com você, que fizeram sentido para mim. Então, assim, a história que eu conto hoje é de muita alegria, são de muitas bênçãos, porque nós compartilhamos de história para inspirar outras pessoas, para mostrar que existe um caminho, nos conectamos pelas dores, pelas falhas, pelos maus exemplos que muitas vezes nós demos, mas que o meu exemplo, que não foi de repente bom, possa vir diferente para outras pessoas, eles possam falar assim, olha, de repente foi difícil ali no começo, mãe, vamos nos cuidar um pouquinho mais, olha a importância de fazer uma faculdade, né? Porque a gente fica com aquelas crenças limitantes também. Então, a história que eu conto hoje é realmente de uma menina guerreira que deu a volta por cima e que tinha muitos sonhos e que está em busca de conquistar ainda mais. E mais do que isso, levar isso para mais pessoas. Nesse processo todo, né, a gente escuta muito essa coisa do propósito, né? Ah, qual que é o seu propósito? Qual que é essa história? E no começo eu não tinha muito propósito de vida, sabe? Ah, qual o seu propósito, né? Engraçado que quando você vai fazendo, as pessoas que não têm um propósito, elas podem criar o propósito delas, você pode escolher criar um propósito, mas quando você encontra, a partir do momento que você começa a pensar, você começa a buscar, caso você já não tenha isso, a hora que acontecer você vai saber que é essa a sua missão, que é esse o seu caminho, que existirão desafios, existirão pessoas falando que você tá louca, não é isso que é para você fazer, né? Enfim. E eu encontrei o meu propósito aqui, que é compartilhar a minha história, que é poder levar esperança para as pessoas, que é poder mostrar que existe um caminho, que existe um Deus acima de tudo que está aqui, que nos fez para dar certo, né? Conversamos sobre isso hoje também. Eu acredito que Deus nos criou para dar certo. Se tem alguma coisinha que está desencaixada e que você não sabe o que tem que fazer, fica tranquilo, Ele vai te colocar, Ele vai te trilhar, Ele vai te ajudar a encontrar aí o caminho para que você esteja feliz, né? Então, hoje a história honrada é de felicidade. Tem muito caminho aqui pela frente, eu tenho certeza que muitos desafios virão, mas o importante é quando a gente tem um conhecimento, quando a gente olha para dentro, a gente sabe o que a gente quer, se torna mais leve a nossa trajetória, se torna mais leve a nossa caminhada, né? Então... honrar, eu até conversei isso também, a gente conversou sobre isso, honrar é dar valor, né? Honrar é dar valor àquilo que você, a uma pessoa, até biblicamente, a gente tem como mandamento honrar pai e mãe, e quando a gente está falando sobre honra, a gente dar valor para aquilo que nos construiu. Então, nós só estamos aqui hoje porque nós entendemos o quanto é importante cada partezinha daquela história, ainda que seja doída, ainda que seja uma história desafiadora, que naquele momento, como você colocou, a gente não entende o porquê de cada um daqueles momentos que a gente está vivenciando. E hoje a gente estava colocando assim, é como se a gente pudesse ir lá e fosse fechando todas aquelas caixinhas que foram abertas e seguisse para os novos ciclos da vida, seguisse para os novos momentos que a vida vai nos trazendo, porque a vida, ela segue, ela continua, né? Ela não vai parar para você ficar lá se lamentando, chorando, sofrendo, enquanto lá você está se lamentando por que você parou a sua universidade, ou por que você não, enfim, estava vivendo aquela solidão. Ela não vai parar, a vida continua. Então, quanto antes a gente entender isso e der continuidade para se abrir, para viver esses novos ciclos, hoje a gente está aqui falando dessas realizações que nós construímos depois, mas porque nós tivemos esse tempo
de amadurecer e de poder olhar para isso, para simplesmente dar um fechamento para essa história, para esses momentos, né? E a gente estava falando também, uma coisa que você até mencionou já, sobre como a gente pode ser usado por Deus, independente do lugar onde a gente está. Exato. Porque muitas vezes a gente não precisa falar de Deus, entende? Porque, infelizmente, as pessoas muitas vezes, ainda mais com relação a trabalho, se você começa a falar de Deus, a pessoa fala assim, ah lá, já está partindo para, né, para a parte espiritual, e não tem nada a ver. Então, muitas vezes, o como você fala, o jeito que você é, a pessoa ela sente no coração quando você está falando do coração. Então, eu sinto que eu sou usada por Deus para falar dele, e muitas vezes no meu trabalho, compartilhando a minha história e falando que sim, ele agiu na minha vida. Ele sim me trouxe um marido que me comprasse a ideia aqui, né, da gente constituir uma família, me mostrou o caminho, me direcionou. Seus sonhos. Exatamente. E ele não nos abandona. Então, quando a gente compartilha disso, que Deus nos usa onde a gente precisa, onde Ele quer, né, na verdade. Às vezes você não entende o caminho que você está indo, mas é porque Deus está te guiando para lá. E eu falava, como que eu vou ser usada aqui? E aí demorou algum tempo para eu entender que essa história de dor, essa história desse sofrimento, porque foram 10 anos. Parece, hoje falando assim, tá leve, a gente fala sorrindo, porque realmente eu perdoei a minha história, eu perdoei os meus erros, né? E estou construindo essa nova história, esse novo ciclo agora. Então, quando Deus me usou, Ele falou assim, é isso, compartilha isso. Quando eu comecei a falar disso para as pessoas, é como se o corpo esquentasse, é como se borbulhas por dentro, sabe? É uma coisa diferente. Então, eu recomendo demais que as pessoas tenham experiências como essa, porque é transformador. Então, você saber teu caminho, saber o teu propósito, você se encontra e Deus acaba usando a gente de diversas formas. Então, no meu trabalho, na minha família, no meu jeito, né? Então, acaba sendo assim. Lu, a gente até comentou também sobre essa questão do propósito, como isso está na moda, como isso está em busca, porque às vezes as pessoas estão acham que sim, como está muito proposto, e as pessoas se sentem talvez perdidas em algumas situações, eu queria que você falasse sobre isso. Como foi a sua vivência, qual é o seu entendimento a respeito disso? Então, assim, a partir do momento que você. Gente, eu não consigo pensar em conexão e propósito sem pensar que existe um Deus que nos orienta e que nos direciona a buscar aquilo que está dentro da gente. Porque quando a gente começa a orar e a gente quer a reflexão, e na verdade é ser grato, e orar não é para pedir só, é orar em agradecimento por tudo que está acontecendo. Eu acho que quanto mais a gente é grato, melhor o direcionamento vai acontecendo e é como se realmente a gente fosse limpando. Sabe quando a gente está com óculos embaçado? A gente vai tendo essa clareza, então a gente vai sentindo realmente o direcionamento. E quando eu senti que o propósito era fazer o meu trabalho com excelência e mostrar para as pessoas que não têm oportunidade, que existe um caminho na qual elas não precisam de habilidade nenhuma para fazer e que ali elas podem também inspirar novas pessoas com a história delas, foi meio que uma coisa unindo a outra, sabe? É onde se tornou mais forte. E como eu disse, o propósito a gente vai criando, sabe? Eu tinha algo para mim que dizia que eu tinha que ajudar pessoas, que eu tinha que impactar, mas eu não sabia que era a minha história. Eu não sabia como. Eu queria me envolver com algo que eu pudesse realmente ser eu, falar do que eu sei, pegar o que eu tenho de bom para poder compartilhar e parar de me martirizar com que eu não sou boa, entende? Para querer suprir a necessidade. Não, se eu sou boa em relacionamento, é aqui que Deus vai me usar. Não adianta eu ser a performance da internet. Não, não sou eu. O meu negócio é cuidar e falar com pessoas, ajudar pessoas. Então, até a questão de honrar a história, não se compare, sabe? Não se compare com outras pessoas. Use o que você tem de bom. Foque no que você tem de bom. Olhe para dentro e saiba no que você é bom e faça a realização daquilo. Com certeza você vai encontrar. Se você ainda não tem o seu propósito, você vai encontrar. Acho que o autoconhecimento aí é primordial. Sim, essa é uma das primeiras ferramentas também que eu passei a usar, porque
É uma das coisas, eu falo que eu ingressei em dois caminhos que me levaram a um processo de cura, uma jornada de, né, de construção dessa cura. Um foi o trabalho com o Instituto, que me levou a buscar e fazer o trabalho com outras pessoas, e o outro foi um dos tratamentos terapêuticos, tudo que todos, de diversas formas, eles promovem essa questão do autoconhecimento. Então, quando eu comecei a olhar para mim, que as coisas começaram a fazer um pouco mais de sentido. Tem essa questão que você colocou a respeito da comparação. Comparação é uma coisa muito, muito cruel até, né? Uma forma que a gente usa e que para mim, ela beira um autoabuso, né? Que a gente faz, porque não tem comparação em que alguém saia só ganhando, assim. Alguém perde, sempre tem alguém em desvantagem, sempre alguém vai perder. E se você se coloca sempre nessa linha de se comparar com alguém, você está tão voltada com o seu olhar para fora, para aquilo que o outro tem e você não tem, você deixa de reconhecer em si as próprias qualidades, os próprios valores, aquilo que você tem. Então, quanto mais a gente puder fazer o inverso, justamente isso como você colocou, da gente se voltar para a parte de dentro, entender quais são as minhas forças, quais são as minhas potencialidades, tudo, mais chance a gente tem de fazer algo com muito sucesso, porque o sucesso ele é totalmente atrelado àquilo que a gente faz, mas que é só nosso, que só a gente pode fazer, não é? Exato, Essa sua exato. história e a minha história é nossa, assim, é isso que você falou, assim, um conteúdo forte, aquilo que eu vou levar como impacto nas outras vidas é aquilo que eu vivenciei, que eu experimentei. Então, ninguém pode fazer isso por mim. Ninguém pode. A gente, como Exato. mãe, às vezes tem muito isso, querer fazer isso pelos filhos. E não dá, não dá. A proposta é de uma vivência pessoal. Quanto antes a gente entender isso, melhor. Você colocou hoje, a gente falou sobre isso, como nós somos as somas das experiências que a gente vive. E essas experiências boas, experiências ruins, né? É o que constrói a nossa identidade, né? É o que a gente passa aqui pela vida, essa jornada. E nós somos as experiências vividas. Então, terão outras, mas a nossa identidade, a nossa personalidade foi criada com o que a gente viveu até agora. E a gente precisa aceitar isso. Muitas vezes a gente quer bater de frente, muitas vezes a gente não se aceita por falta do autoconhecimento também. E é libertador, tá, gente? Quando você se conhece, sabe o que você gosta, quem é você, o que você está fazendo aqui, né? O porquê que você faz o que você faz, é libertador. E eu sou a soma das experiências, então muitas boas e muitas ruins também. E a gente tira aprendizagem de tudo. O importante é que a gente aprenda de fato com aquilo, para que a gente não repita o mesmo erro, né? E erros virão, mas a gente tem que estar ciente que existe um novo caminho, que existe um novo jeito de fazer as coisas acontecerem. Então, as vivências vêm somando e é aí que tem a questão da experiência, né? Os anos vão passando e a gente vai se tornando mais experiente por conta dessas vivências, mas que a gente possa aprender também com os erros das outras pessoas. Muitas vezes a gente tá com os olhos ali, a gente só olha para o nosso umbigo, sendo que o amigo ali do lado está tendo um desafio. Então, muitas vezes a gente aprender com os erros dos outros também soma aí nas nossas experiências. E Lu, vamos falar um pouco sobre essa questão que a gente já tocou diversas vezes aí. Qual é a importância que você vê em relação a essa questão do autoconhecimento? Como que você foi construindo esse processo? Você já deu uma introdução, falou a respeito do seu processo aí de entrada nessa fase de empreendedorismo. Eu acho que o empreender ele traz muito essa questão de você se colocar numa posição de protagonista, né? De você Sim. assumir as rédeas, que você aí é quem determina as regras daquele jogo. Você está numa posição total de protagonismo. Então, eu acho que o empreender ele já traz uma proposta de desafio, mas que te coloca nessa posição um pouco mais. Como que foi para você essa vivência? O que você usou aí? Como é que foi essa questão? O que você experimentou aí com ferramentas para a questão do autoconhecimento?
Na verdade, é muito simples que qualquer pessoa ela pode começar a buscar. Eu comecei sozinha mesmo, eu comecei realmente a olhar para dentro e perceber e me fazer perguntas do que eu gosto, para que eu vou fazer isso, o que eu vou ganhar com isso, fazendo isso eu vou ter o resultado que eu quero. Então eu comecei sozinha e eu comecei a descobrir que empreender era isso. Eu queria ser aquela mãe exemplo, eu queria ser aquela mulher maravilha, eu queria realmente me tornar uma pessoa de sucesso profissional, pessoal, família, tudo. Só que aí depois também de um tempo, depois que você tem um certo desenvolvimento, que você já entendeu o que você quer, muitas vezes você, para ir para um outro patamar de desenvolvimento, você precisa de ajuda, né? Então, hoje eu faço coaching também, e é uma descoberta muito grande. Eu acho que a gente, fazendo uma terapia, fazendo um procedimento, um coach, são direcionamentos para te ajudar a destravar, de repente, alguma coisa ainda que ficou lá para trás. Entende? Mas saber o que me faz feliz, eu acho que foi a primeira coisa. Porque quando eu comecei a empreender, eu falei assim, gente, eu não sei do que eu gosto, eu nem sei o que eu estou fazendo aqui. Parece que eu só estava empurrando a vida com a barriga, sabe? Então, isso foi muito importante. Só que junto com o autoconhecimento, de saber de fato o que eu precisava fazer, a direção que eu precisava tomar, o que me fazia feliz, foi a autorresponsabilidade, porque aí quando você sabe o que você precisa fazer, você tem que fazer. Então você vai ser o único culpado ou merecedor das coisas terem dado certo ou errado. Então, assim, se deu certo, parabéns, Luana, você é merecedora. Se deu errado, infeliz, Luana. Tipo assim, a culpada é você mesmo de ter tomado essa decisão, mas existe novas possibilidades, novos caminhos, então vamos tentar novamente. Vamos aprender. Exato, vamos aprender. A gente está aqui nessa vida para aprender, né? Eu sempre falo, a gente está aqui nessa vida para honrar, amar, agradecer, aprender e a gente vai levando a vida, né? Então, o autoconhecimento me trouxe no empreendedorismo mesmo a autorresponsabilidade, que só não vai dar certo o que eu fizer se eu não fizer, entende? Não vai ter um culpado. E durante 10 anos da minha vida, eu culpei pessoas, né? Eu culpei o pai da minha filha, eu culpei ter que trabalhar e não conseguir fazer a faculdade. E então essas coisas não fazem mais parte do meu dia a dia. Então eu tirei hábitos ruins que eu tinha e substituí por hábitos bons para a gente conseguir ter uma vida aí plena, né? Uma vida grata, na verdade. Vamos falar sobre hábitos, então. Como é que a gente faz no nosso dia a dia? Como é que a gente vai sendo levado para esse processo de entender o que não é bom, o que não constrói, o que não edifica, o que não nos faz bem, né? A gente não gosta e por que continuar fazendo? Como tirar esses hábitos ruins e colocar coisas realmente que vão construir. Primeiro que não é fácil, porque nós estamos aí habituados, né? No meu caso, há 36 anos da mesma forma, não mais, né? Há 30 anos eu vivi aí da mesma forma. E você só muda um hábito substituindo ele por outro. Você pode incluir hábitos bons na sua rotina, mas quando você vai tirar um ruim, você automaticamente já tem que colocar um bom. Então, a questão da comparação, que era algo que eu fazia, né? Por que aquela pessoa consegue, eu não consigo? Comparação, eu eliminei. Do que me comparar, eu comecei a enxergar o que eu tinha de bom, né? Eu parei de reclamar, eu era muito reclamona, né? Ficava encontrando justificativas para tudo, né? Se não deu certo, mas não deu certo porque eu fiz aquilo, porque eu fiz aquilo outro. Então, assim, parar de reclamar, parar de encontrar uma justificativa. Às vezes alguém vem falar alguma coisa para você, você já vem justificando, então, peraí, aceita, entende, ressignifica, se for positivo, melhora, se não, beleza, né? A parte da vitimização, parar de se vitimizar, realmente assumir as rédeas da vida e se colocar como protagonista para realmente a sua vida dar certo. Então não é o teu pai, não é a tua mãe que é culpado de você estar vivendo o que você está vivendo. Você tem escolhas, né? Depois que a gente já atingiu a maioridade aí, nós somos responsáveis. Então, parar de se colocar como vítima. E eu fiz muito isso muitas vezes, né? Eu falo hoje porque eu realmente perdoei o que eu fazia, né?
E a questão do julgamento, muitas vezes a gente julga o outro, a gente olha o amiguinho, a gente julga. Ah, não faz assim, ah, não faz assado. Então, do que julgar, entender primeiro, sabe? São coisas que fizeram sentido para mim nessa trajetória, nesse comecinho, sabe? Pra gente mudar aí os hábitos. Sem contar hábitos também de produtividade com relação ao trabalho, saber o que é prioridade. Então, assim, aqui em casa, por exemplo, é super corrido, tal. Eu preciso pedir ajuda para as pessoas, para a família, para poder me ajudar. Então, eu valorizo o tempo deles, então eu tento ser o mais produtiva possível. Eu tiro as distrações, né? Se você está focado, igual eu tô aqui com você na live, eu não sei o que está acontecendo para lá. Deixei todo mundo encarregado, o meu foco é aqui. Então, eu tô 100% de coração aqui falando com você. Quando eu tô com o meu filho, eu tô 100% focada com ele. Quando é com a minha casa, é 100% na casa. Então, a gente entender o que é prioridade naquele momento, o que vai trazer os resultados que você quer, né? Porque são os hábitos que você cria. Então, essa organização, essa mudança de hábito, foi algo que vem transformando a minha jornada também. É muita coisa, né, que a gente vai compartilhando, mas... Tem um hábito que é hábito, que as pessoas às vezes se acostumam. Eu falo, é igual acostumar com o gosto de uma comida queimada. Você vai convivendo com aquilo, se você tá ruim, é péssimo. Mas se você não resolver trocar, você vai conviver o resto da vida comendo feijão queimado e não vai resolver mudar. Tem que fazer alguma coisa para mudar. Às vezes é simplesmente parar de comer aquele feijão e se propor a todos os dias experimentar algo diferente. Tem um dos hábitos que eu acho dos mais danosos, é a questão dos pensamentos. Quantos pensamentos ruins a gente vai cultivando? E aí eu já tenho uma série de vivências com os meus pensamentos e eu continuo alimentando eles. Como que eu alimento? Eu só vejo tragédia na televisão, eu só assisto coisas que me roubam totalmente a minha energia, eu só entro em contato com coisas que me fazem pensar e sentir coisas ruins. Tem jeito de melhorar se a gente permanecer? Então, tem um momento que a gente tem que romper. Para mudar, às vezes, precisa ser brusco, precisa ser cortar na raiz, resolver e falar, não, a partir de agora eu não faço mais tal coisa, e manter isso todos os dias, fazer essa escolha e sustentar essa construção de um novo hábito, essa construção de romper com uma vida que não te faz melhorar, que não te constrói. É verdade. Isso é uma das coisas assim, que para mim faz muito sentido. Eu ia falar mais, Lu. Vamos lá. Como que a gente pode falar em relação a isso? Como a gente pode dar finalidade, uma finalidade diferente para esses desafios, então, que a gente enfrenta, né? Qual o olhar, qual a forma que a gente pode oferecer aí para que os desafios da gente não precisem ficar com esse significado o tempo todo que nos prenda em torno daquilo, né? Como ressignificar esses desafios? Eu acho que a primeira coisa é você entender o porquê, de repente, você tá... O porquê gerou aquilo, né? Gerou um desafio e tal. Quando você... Desculpa, não é quando você foca no porquê gerou aquilo, mas como você vai solucionar aquele problema, é onde está o resultado. Então, o problema não é o que te acontece, é como você lidar com aquilo que te acontece. E muitas vezes a gente foca no contrário. Mas por que eu? Mas por que isso está acontecendo comigo? Então, por que que isso está acontecendo comigo? Né? Por que eu gerei a Bianca, fui mãe, né, cedo, por que, Deus, que isso está acontecendo comigo? Eu não olhei como eu poderia resolver a minha vida. Eu não olhei qual era a outra alternativa. Então, o que você quer é ter que olhar como é a solução para o negócio. Perder mais tempo do que focar no problema, nos desafios, é como você vai poder solucionar aquilo lá. Eu acho que isso é o principal, né? Como a gente pode lidar com aquilo. Então, se você está passando por algum problema, não foque no porquê aquilo aconteceu. Você já está no problema. Foque no como você vai resolver, né? Como você vai poder fazer com que a sua dor amenize. Então, seria por aí. É o que eu falo, o fato a gente não muda.
né? A história faz parte, a gente não altera o fato, mas a gente pode mudar o olhar e a forma de lidar com ele, a forma de trabalhar, o sentido que ele traz para a nossa vida. Lu, Sem dúvida. inacreditavelmente, eu acho que a gente já está caminhando para o final. Você tem um compromisso daqui a pouquinho. Tenho. Ai, gente, obrigada. A turminha que está entrando, eu vou agradecer. Eu vou deixar a live gravada para quem quiser. A Lu também vou mandar para a Lu. Eu tenho uma coisa que eu não compartilhei com você, que eu queria compartilhar aqui, tá? Durante essa parte do autoconhecimento, de saber o que a gente quer, hoje eu sei o que eu não quero para mim, entende? Eu acho que isso é uma coisa muito importante. Muita gente vive, né? Vive a vida querendo algo, mas não sabe aquilo que não quer. Então, hoje eu sei o que eu não quero passar mais, o que eu não quero viver. E essa experiência toda do autoconhecimento me trouxe uma firmeza tão grande que eu tive a Bianca, né? Lá atrás eu tive cesárea e eu me preparei para o parto normal porque eu me senti uma pessoa capaz. Eu me conheci, eu falei, eu quero, eu sou forte, eu vou conseguir fazer o parto do Davi um parto normal. E tudo isso está ligado ao conhecimento, à confiança, aquilo que você realmente está se tornando. E eu me preparei para isso, né? E nessa preparação eu falei, João, vamos ter o Davi. Eu quero ficar em casa o máximo possível para que ele venha de parto normal e a gente vai para o hospital só nos finalmente. Então, essa preparação toda, essa certeza que eu tinha, essa segurança que eu tinha, porque veio essa transformação, né, de autoconhecimento, enfim. Eu tive o Davi dentro do carro, chegando no hospital. Na frente do hospital. Então, são coisas que ainda nos empoderam e nos mostram que as histórias, as nossas vivências, os nossos desafios, eles acontecem para a gente conectar, para a gente inspirar, para a gente motivar, para a gente ser bênção na vida das pessoas. Então, foi um parto diferente, não tenho registro, mas que faz parte da minha trajetória e eu tenho honrado também essa história, assim como as outras que eu passei. A gente precisa dar espaço, muitas vezes, para isso, para despertar o nosso melhor, a nossa maior potência, aquilo que nós temos total capacidade. Quem é filho de Deus tem uma potência, gente, que é imparável, imparável. Quando a gente começa a entender isso, a força que hoje eu olho para mim e entender que, poxa, eu vivi coisas quase surreais no entendimento humano, mas eu passei, porque tinha um Deus por mim, porque tinha um Deus maior que tudo, que me levou, que me fez tornar possível, que cuidou de mim, que fez tudo isso poder se realizar. Então, tem muita coisa em cada um de nós que estamos aqui nessa comunidade que pode despertar coisas lindas, forças e vivências na gente. Então, não se prive de viver toda a sua potência, porque você está num momento desafiador da sua vida. Isso passa. Descubra só qual é a melhor forma que você pode fazer para passar por isso, porque é possível. Obrigadíssima, sou extremamente grata pela sua presença, por esse nosso reencontro. Espero que seja o primeiro, que a gente ainda tenha a oportunidade de muitas partilhas. Pessoal, gratidão imensa a cada um que está aí participando disso com a gente nesse momento. Tem uma série Andréia. Pode falar, Lu. Gratidão obrigado pela oportunidade, pela troca, a gente conversou, eu fiquei muito feliz de ter te reencontrado, poder conversar com você. Esse espaço é pouco pelo que a gente pode conversar, pelo que a gente pode agregar aí para as pessoas e aprender com as histórias delas também. Então eu fico à disposição para sempre que você precisar conversar, bater um papo, trazer coisas novas aqui, conta comigo, tá certo? Gente, gratidão pelo tempo de vocês, espero ter agregado aí alguma coisa também. Eu vou encerrar comentando até uma coisa que a gente conversou mais cedo, que eu ouvi dessa semana de uma pessoa que uma das formas que a gente tem de adquirir sabedoria na vida é ouvindo a história de vida das outras pessoas.
Muitos de vocês não vão precisar passar pelo que nós passamos, mas vocês têm a possibilidade de aprender com o que nós vivemos, estamos aqui podendo partilhar. Então, quanto mais você puder contar a sua história, puder contar a minha história, eu acredito que mais pessoas terão a oportunidade de aprender com isso. Não, nem sempre são histórias bonitas, nem sempre são histórias românticas, mas são histórias reais e são histórias muito, muito honradas. Agradeço imensamente, Deus te abençoe cada um de vocês. Gente, vamos lá. Vou fechar aqui para dar um print. Pessoal, vou pedir, quem puder, dá um print e manda pra gente. Marca nas ruas lá nos comentários, por favor, nosso vínculo. Obrigada, gente. Obrigada. Então, boa noite. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.